Vida longa e próspera, comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. Eu sou o professor e atualmente diretor da Escola de Poente, Felipe Fraga, novamente aqui com o meu colega professor Hidalgo, e hoje recebendo então aí o convidado Alex Bagé, que é jornalista esportivo, né, Alex? Hoje até, antes da gente começar a gravar, eu coloquei aqui que eu tentei pelo menos deixar equilibrado, trazer um gremista pra gente ficar pelo menos entre dois colorados e dois gremistas, né? Mas é um alento que nós não somos colorados tão fanáticos assim como a gente poderia ter trazido outros colegas, né? Então fica meio equilibrado, assim como tu é bastante gremista, digamos assim, que a gente com dois colorados vai ficar bastante equilibrado aí na situação, até porque tu entende muito mais de futebol que nós, né? Eu e o Dalgo a gente tava comentando aqui, pô, vieram os dois da escola que entendem menos de futebol, né? Mas o papo aqui hoje não é exatamente sobre futebol, porque nós somos uma escola pública, né? E a gente gosta mais de convidar, de conversar com os convidados, principalmente sobre os tempos de escola e algo relacionado, assim, principalmente para os alunos que nos assistem, eles saberem o que eles podem seguir no mercado de trabalho depois que eles saem da escola e até para eles terem mais contato também com pessoas que eles seguem, né? Como muitos dos nossos alunos gostam muito de futebol, acompanham a sala de redação, acompanham Bola nas Costas, né? Acho que eles vão gostar bastante aí de assistir esse bate-papo contigo aí, mas vou deixar o Hidalgo se apresentar e depois a gente passa para ti. Eu sou o professor Hidalgo, então, e aqui hoje eu não tô como professor, tô como aluno, porque de futebol eu entendo muito pouco, né? Eu tava até constrangido, pô, vou falar com um cara perito e eu não sei nada, mas enfim, vamos lá, aprender um pouco. E aí, Alex, a gente nunca apresenta assim, o convidado, porque geralmente os convidados que a gente traz aqui no estúdio, o público, né, na maioria conhece, assim, e a gente não fica apresentando o currículo, porque a gente acha que o convidado é a melhor pessoa, assim, para entender dele mesmo e apresentar aquilo que ele acha que é mais relevante pelo bate-papo do momento, né? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, tanto o professor Felipe quanto o professor Hidalgo. Acho que é um tema que educação, na verdade, ela move o mundo, né? Ou pelo menos deveria ser encarado dessa maneira. E se a gente pegar principalmente em nível Brasil, acho que a nossa educação... Hoje se discute muito, por exemplo, indo diretamente para o âmbito da escola, que pudesse ter como se fosse uma revisão geral daquilo que se aprende na escola para aquilo que pode ser útil efetivamente para a minha vida, né? Porque educação é um tema muito amplo, né? Muito longo para a gente poder debater então um pouco tempo. Mas hoje se discute muito coisas que talvez na educação sirvam até como possíveis desculpas para, de repente, uma evasão escolar. A maneira que está se tratando, né, é para que se diminua cada vez mais a evasão escolar. E aí eu estou falando com uma experiência minha de alguém que foi criado dentro de uma comunidade, que teve toda a formação em escola pública, menos a faculdade, porque daí na faculdade não tinha como conciliar a maneira, por exemplo, de ter que trabalhar para poder pagar estudos, porque naturalmente na universidade pública tu dificilmente consegue acompanhar com o teu trabalho, a menos que ele seja muito maleável, né? Porque tu precisa às vezes estar à disposição de manhã, de tarde e de noite. Então, essa questão da escola, da maneira que se trabalha, eu vivi muito isso com muitos amigos que, por se tratar de uma camada social menos privilegiada, tinha muito mais dificuldade para poder ter esse incentivo da escola, né? Que num primeiro momento ele passa a ser... Eu tenho muitos amigos que no começo eles iam muito mais para a escola porque jogava bola, né? Alguns amigos iam para a escola porque dentro da escola ele tinha acesso a uma refeição, que por vezes ele não tinha em casa. Isso é uma realidade do Brasil até hoje, né? E a gente fala de grandes metrópoles, a gente está falando de Porto Alegre, uma capital do mundo. Se nós formos para algumas cidades mais distantes das capitais, algumas áreas rurais, áreas indígenas, a gente vai encontrar dificuldades muito maiores, né? A gente vai encontrar, daqui a pouco, crianças tendo acesso à educação embaixo de uma árvore, né? Não tem sequer o teto de uma escola. Ou daqui a pouco não tem o piso da escola. Ou se chover, não pode ter aula. Ou daqui a pouco o professor, na maioria das vezes, o professor já é mal remunerado no Brasil. Por que um jogador de futebol ganha mais do que um professor? A gente nunca para se perguntar isso. A gente se acostumou numa bolha em que o futebol paga muito, ou pelo menos nos grandes clubes, né? Mas é justo um profissional, um professor que estuda a vida inteira e que é fundamental na formação de tantas pessoas, e a gente discutir que o professor ganha mal, a gente não poderia discutir isso no Brasil, né? Então a gente vai para uma outra questão que vai também respingar em política. Por exemplo, eu acredito que nas cadeiras escolares tu precisasse ter pelo menos
economia o tempo inteiro e política. Mas como é que tu vai discutir política no Brasil na maneira polarizada que é hoje, né? Mas precisava discutir. Eu me criei dentro de uma família que diz, não, política a gente não quer falar. Economia a gente não quer falar, é um assunto chato. Não é chato, é fundamental para a minha sequência de vida, né? Como é que eu vou me estruturar financeiramente? Tendo dinheiro ou não? Se eu não tenho, bom, é mais uma preocupação ainda para que eu tenha uma noção. E a educação, na minha vida, ela é fundamental, porque ela muda a minha vida. Eu venho de uma família que não tem tantas pessoas que tiveram acesso a uma faculdade. Eu entro na faculdade com 26 anos, que é quando eu tenho condição de pagar, porque os meus pais não tinham condição de pagar minha faculdade. Então, tem uma outra visão de educação. Eu tenho uma ligação muito forte com o carnaval, com a cultura popular, com a escola de samba, porque quando com 11 anos eu entro numa escola de samba, no Estado Maior da Restinga, que é a minha escola de coração, e que até hoje eu desenvolvo alguns projetos sociais lá, quando eu entro nessa escola de samba, eu tenho um diretor de bateria que exigia que se mostrasse o boletim escolar. Poxa, esse cara foi um anjo na minha vida. Né? E por vezes se trata o carnaval como algo marginalizado. Né? Você, tá uma bagunça isso aqui. Cheguei em casa, tava tudo atirado pro canto, tava um carnaval. O carnaval não é bagunça. Esse cara mudou minha vida e de tantas outras pessoas. Então, dentro da escola de samba, a minha escola de samba de coração, eu tive um acolhimento e principalmente a ideia de que tu gosta disso aqui, tu quer continuar aqui, então tem que estudar. Tu vai ter que apresentar um bom boletim. Senão não adianta ter talento para percussão, não vai conseguir fazer. Então, são essas pessoas que movem o mundo, os educadores. Né? Cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua visão de mundo. Mas eu sempre conto essa história da escola de samba, porque eu me tornei compositor e já tive sambas no Carnaval do Rio, Carnaval de São Paulo, Carnaval aqui de Porto Alegre, outros carnavais por aí afora, porque eu tinha a prática de aprender com o samba enredo. Eu ouvia o samba enredo falando sobre a história da água no Brasil e eu conseguia ali captar algumas coisas que eram importantes para a minha sequência de vida. Muita coisa eu aprendi ouvindo o samba enredo. Então o samba enredo tem uma história que muita gente não para pensar. Mas o samba enredo está contando sobre a história de Marquês de Sapucaí. Quem foi Marquês de Sapucaí? É o cara que dá um nome lá para a passarela de samba no Rio. Não, ele foi um dos grandes inventores brasileiros. Muitas coisas que a gente utiliza no dia a dia foram inventadas por Marquês de Sapucaí, que nem carioca era. Eu aprendi isso pelo samba enredo. Então isso é educação. É a maneira que tu consegue captar, melhor dizendo, e depois até capitalizar, porque isso mudou a minha vida também, através da educação. Então, desculpa até ser um pouco longo, porque eu falo demais assim, nessa primeira parte, mas é assim que eu vejo a educação. Coisas que deveriam ser modificadas, principalmente para tornar, e aí eu estou falando basicamente escola pública, algo mais atrativo. Nós perdemos muitas crianças e jovens da escola pública e, por consequência, da educação, de ter uma educação muito melhor e colocar um profissional mais capacitado no mercado, porque, por vezes, não é atrativo. Né? Não era para ser assim, era para ser uma coisa natural. Né? A tua visão é que a cultura devia ser melhor trabalhada nesse sentido, no caso? Eu penso que no total. Eu acho que a cultura, a forma de atrair... O exemplo que eu citei aqui de alguns amigos. O cara já tinha uma dificuldade para estudar. Ele ia porque ele gostava de jogar bola, educação física. Uhum. Então, eu tenho que entender, eu tenho que ter um filtro maior na escola para entender quem é o público que está chegando lá. Eu acho que isso vale para todos. Por exemplo, hoje eu trabalho com stand-up comedy. Eu preciso entender se o meu público gosta de um texto mais ácido ou se o meu público gosta de um texto menos ácido. Né? Porque isso vai depender para que eu obtenha um sucesso ou não numa sequência de carreira. Né? A própria maneira que eu me comunico no jornalismo esportivo, para muitos não é legal. Para mim é muito legal e a maioria das pessoas que me seguem e a sequência de carreira que eu tive me mostrou que eu estava pelo caminho certo. Mas eu fui entendendo isso baseado naquilo que eu tinha quase como um feedback, né? Que me davam esse retorno. Eu penso que falta, por exemplo, na minha opinião, esse filtro dentro das escolas. Por que a gente está perdendo tanto? A gente perde dentro de uma comunidade para contravenção, para violência, para droga. Eu perdi muitos amigos no meio desse caminho. E, por outro lado, a gente tem um grupo de meninos que se criaram juntos que deram muito certo. Eu virei um jornalista reconhecido, o Paulo César Tinga virou um jogador bicampeão da América, o Índio Carvalho é um dos caras sócios hoje da 20/9 aí, e um dos caras mais conceituados no meio gastronômico. Esses 3 caras se criaram no mesmo lugar. Mas numa turma que tinha 400 meninos.
Por que os outros deram errado? E todos passaram pela escola de samba, no caso. Todos passaram pela escola de samba, pela educação. Então, a educação é fundamental. Nós estudamos nas mesmas escolas, né? E a gente veio de pais com uma história de vida de muita luta, que por vezes ele não pode estar tão próximo da educação do filho porque ele está trabalhando. Né? De uma mãe que por vezes tinha que trabalhar de noite porque era o horário que sobrava para ela fazer um segundo emprego. E aí, durante o dia, no horário que eu estava em casa, ela estava dormindo, porque ela precisava descansar também. Então, tem vários conflitos. Será que a escola filtra tudo isso e sabe daqui a pouco por que um determinado menino está indo mal na escola? Por que daqui a pouco o cara começou a faltar? Por que daqui a pouco ele vai sair da escola? Para mim, era muito mais prático ter feito isso. Né? Eu estou desenvolvendo um trabalho agora que tem palestra e que vai ser transformado num livro, que posso adiantar o nome, que a gente está trabalhando de jornaleiro a jornalista. Eu entreguei jornal quando eu era menino. Eu tive que trabalhar muito cedo. Mas eu acreditava que um dia, aquele mesmo jornal que estava sujando as minhas mãos ali, que eu ia dobrando para poder entregar de madrugada na casa, eu sempre dizia, um dia eu vou estar nesse jornal. A primeira matéria que saiu daquele jornal eu tenho até hoje guardada. Ah, mas poderia ter dado errado. Eu tenho quase um complexo assim, onde eu vou, se eu tiver a possibilidade, eu compro um par de tênis. Porque a minha mãe, que era faxineira, ela me deu um par de tênis que eu tinha que usar. Ela fez, eu lembro como se fosse hoje, na época não tinha cartão de crédito, tinha uma coisa chamada crediário. Ela fez um crediário em 12 vezes. Então aquele tênis eu tinha que usar 1 ano para tudo. Para sair, para estudar. Jogar bola não jogava com ele, né? Jogava de pé descalço, não estragava o tênis. Mas eu tinha amigos que já trabalhavam para o tráfico e que conseguiam a cada semana comprar um par de tênis melhor do que o meu. 1 por semana. Então eles tinham 4 no mês, eu tinha 1 no ano. Então, por exemplo, enquanto na sexta de noite eles estavam no samba com as menininhas, porque eles eram os caras da moda na esquina, eu estava lá dando uma Zé Mané indo para a escola pública. Hoje a minha vida perto deles mudou muito, graças a Deus. Mas por que eu dei certo e eles deram errado? Nós tivemos as mesmas oportunidades. Foi sorte, foi índole, foi medo de fazer alguma coisa errada, mas a gente entra de novo na educação. Então, a escola de samba, nessa época que eu contei para vocês, e hoje funciona assim ainda, mas teve um cara lá que resolveu, peraí, eu vou botar uma dificuldade para esses caras aqui, eu quero ter aqui os melhores. E os melhores vão ser o que vão estudar, que vão ser pessoas do bem, que vão tentar se aproximar de pessoas do bem. Mas e se aquele cara não tivesse exigido isso, será que eu teria continuado a aula? Porque eu continuei indo na aula porque eu tinha esse objetivo de desfilar na escola de samba. É esse filtro que eu estou colocando para vocês. Dentro da escola de samba teve uma pessoa que entendeu de fazer um filtro, a moda dele, para que ele pudesse estabelecer critérios. Aquele critério que ele estabeleceu fez com que eu quisesse objetivar aquele critério e para isso eu precisava frequentar a escola. E aí eu comecei a aprender mais, trocar experiência com pessoas, professores que também conseguiram, num determinado momento, me apresentar o teatro, que hoje eu consigo usar para a minha vida. Olha o link de coisas que a gente consegue fazer, uma rede positiva, a partir da educação. Mas de uma pessoa que entendeu uma maneira diferente de filtrar aquela educação. E é interessante tu trazer essa experiência. Eu participo de um outro projeto, que é os Três Mosqueteiros da Educação, e nós temos também, além do L Podcast Studio, nós temos o L Podcast Live, onde a gente recebe também outros convidados, só que geralmente de forma remota, por streaming, né? Mais ou menos como vocês têm feito sala de redação atualmente, né? E volta e meia a gente discute sobre educação popular, né? Que além da educação institucional, que é o que a gente faz na escola, a falta de integração com a educação popular. E a escola de samba, e não é à toa que chama escola de samba, não se chama só clube de samba, chama escola de samba, é porque se ensina alguma coisa ali, né? E essa falta de integração, por que o aluno ele não pode ir para a escola institucional de manhã e ter uma integração com a escola de samba e isso ser integrado aos estudos, né? Então essa é uma discussão que a gente faz há muito tempo. Inclusive na nossa escola, que ela está completando 90 anos, ela é a escola pública mais antiga de Canoas, ela está fazendo 90 anos, mas nós não temos uma quadra de esportes coberta, né? E a gente sabe o quão importante é as quadras, porque nós temos 2 quadras, porém nenhuma é coberta, mas elas são muito importantes para evitar a evasão. Muitos alunos vão para a escola exatamente para a prática esportiva, né? Ao mesmo tempo, eu digo na escola que uma das melhores coisas que eu fiz como diretor da escola foi colocar uma mesa de ping-pong na escola também, né? Inclusive, na sexta-feira da semana passada, era 11 horas, eu estava fechando a escola e os alunos comigo lá, porque eles estavam jogando o ping-pong, né? E é exatamente porque eles não têm outro lugar para fazer essa prática esportiva
né? Então, é exatamente esse descaso que se tem, né, com o esporte para manter o aluno dentro da escola, né? E é o mesmo caso com as escolas de samba, que poderia sim se ter essa integração, né? Sobre isso, se a gente pegar o exemplo dos Estados Unidos, dos norte-americanos, né? E por que eles têm um desenvolvimento tão grande e hoje ainda é o principal polo de marketing esportivo do mundo, né? A NBA, né? A Liga de Futebol Norte-Americano, a Major League Soccer, que é do futebol do soccer, né? Não o da bola oval, mas igual o nosso aqui, a WNBA, a Liga de Beisebol, são cases top de mundo, né? De publicidade. Pô, o Super Bowl é o segundo mais caro da TV mundial, né? Para tu conseguir anunciar alguma coisa lá no intervalo do Super Bowl, que é a final do futebol, do futebol americano. Por que eu estou pegando isso? Porque o esporte lá, ele une o esporte com a educação. Então, daqui a pouco, muitos destes super atletas, eles só passaram pela universidade porque eles queriam chegar no... Mas serve, porque tu já fez esse cara passar. Se foi por vontade dele, ou de uma maneira direta ou indireta, o importante é que teu objetivo principal tu conseguiu. Ah, não, ele se transformou no Michael Jordan, mas ele passou pela universidade, né? Ele buscou uma formação. Tu conseguiu trazer a cabeça dele para um outro lado. Só, olha, tu vai jogar, mas daqui a pouco tu pode ter negócios à parte, tu vai precisar entender isso aqui. Ou uma hora tu vai parar de jogar, ou uma hora tu pode impactar pessoas de outra maneira. Então, é isso que eu chamo a atenção, a maneira de tu entender. Tu tem um objetivo, eu preciso trazer pessoas para a escola. Como é que eu trago essas pessoas para a escola? Então, são esses critérios que eu penso que eles vão acontecendo de ano para ano e isso sai do padrão. Por ser compositor, um dia eu estava numa entrevista com o Dudu Nobre e eu perguntei para eles, pô, Dudu, tu tem um samba de uma maneira diferente, teu vocabulário é diferente, né? Tu usa uma forma diferente de te expressar assim, a gente entende, mas pô, parece um samba mais antigo, assim, né? Porque é partido alto, pô, isso é legal de ouvir. E eles, cara, isso tem muito a ver com a educação que eu tive. Porque de uns anos para cá, muita coisa mudou. E automaticamente, principalmente com a chegada da internet, tu tira a própria capacidade das pessoas escreverem. Né? Hoje, por vezes, a gente custa escrever porque a gente digita. E tem um corretor ortográfico, que às vezes tu nem sabe como tu escreve a palavra. Ou tu vai buscar lá no Google, né? Ah, se escreve com G ou com J. Ou tu coloca ali no corretor e ele já te diz como é. E tu clica e manda embora. Então, isso te tira, de certa forma, ele te facilita, ele te agiliza, tu ganha tempo, mas ele te tira o básico, que é aquele exercício do pensar, de tu buscar naquela capacidade de armazenamento que tu já teve. E isso se refletia nas músicas dele, porque ele ainda tinha aquela pegada mais à moda antiga, que tu tinha uma facilidade de buscar adjetivos para não ficar repetindo as mesmas palavras, tu buscava outras palavras que fossem sinônimos, né, que tivessem o mesmo sentido. Isso tu vê no dia a dia. Né? Então, é pior agora. Não estou dizendo isso. É que tem que se buscar uma maneira de que a gente... Porque senão, cada vez mais, a gente vai acabar perdendo isso. Né? Tem dispositivos tecnológicos. Eu tenho, por exemplo, eu tenho 2 netas. Eu tenho uma netinha de 3 anos, a Manu, e tenho uma netinha de 8 meses, que é a Belinha. A Manu, ela está totalmente digital. Entendeu? Ela pega o celular, ela sabe exatamente onde ela vai, o que ela quer. Ela vai com o dedinho ali, ela nem sabe o que está escrito. Mas ela já conseguiu captar como é que funciona. É um outro tipo de cabeça, é um outro tipo de cérebro, ele é mais acelerado. Mas a gente tem que ter o cuidado. Bom, o que é o bom e é o ruim? Não é ruim tu ser acelerado, não é ruim tu ter acesso à tecnologia. Mas quantas etapas a gente está queimando de algumas coisas que poderão ser fundamentais na sequência? Isso tudo é um processo educacional. Alex, a gente fugiu um pouquinho da pauta exatamente porque o papo tá bastante interessante, né? Eu tenho que agradecer os nossos apoiadores aqui, que é o Estúdio ProHub, né? Que cede para a escola, que nós somos uma escola pública, a gente não tem condições de pagar o estúdio, mas a gente tem uma parceria com a própria produtora, que é uma dos sócios do Estúdio ProHub aqui, e eles nos cedem o espaço, né? E nós temos parceiros que são outros produtores culturais, que é o podcast do professor Viegas, o ViegasCast, e o Escola Pública Podcast, que é um podcast de um professor de São Paulo, que fala só sobre escolas públicas, né? E também, Alex, eu não posso deixar de aproveitar a tua presença aí, porque num outro episódio que a gente participou, que a gente falou com o Matheus Beck, né, Hidalgo,
Nós já citamos aí, já fizemos uma homenagem ao Davi Coimbra, que foi teu colega, né? Falecido recentemente aí no mês passado, e a gente quer aproveitar a tua presença e deixar registrado aqui a homenagem pelo comunicador que ele foi, que de certa forma, eu que sou ouvinte do Sala de Redação, assim, sinto bastante falta no momento da presença do Davi, e como aqui a gente está utilizando bastante o áudio, né? Também o vídeo, eu queria deixar registrado aqui na tua presença uma homenagem pro Davi aí, né? E da falta que ele tá fazendo como comunicador e também como escritor, né? Eu lia bastante ele nas colunas, né? O Davi foi um gênio, cara. Sabe que o trabalhar no sala de redação, principalmente, ele tem vários aspectos altamente positivos, assim, e nem é a questão do futebol. É que eu consigo trabalhar com caras que eu ouvia, né? Que depois, quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, há cerca de 20 anos, eu sempre tinha um pensamento, cara. Eu disse, cara, eu não quero ser melhor do que ninguém, né? Porque esse negócio, vou ser melhor, tu começa a ser melhor, tu diminui o outro. E eu acredito em lei do retorno, entendeu? Então, se eu diminuir alguém aqui, ali na frente alguém vai me diminuir, ou a própria vida vai fazer isso. Então, eu cara, eu não quero ser melhor que esses caras, mas eu quero que esses caras me reconheçam. Um dia esses caras vão saber quem eu sou. Então, esse objetivo eu conquistei. Eu fui presidente da ASEG, Associação dos Cronistas Esportivos, durante 4 anos, num ano em que nós tivemos 2 anos de pandemia. Consegui, graças a Deus e aos meus parceiros, fazer uma boa gestão. E esses caras me conhecem. Cara, pode um ou outro, depende, não gostar, isso faz parte, é ser humano, mas os caras sabem quem eu sou. Então, isso foi um ganho muito, muito maneiro, assim. E quando eu fui trabalhar no sala de redação, cara, era muito louco, assim, falar com o Davi todo dia. Eu volta e meia, eu olho as nossas últimas mensagens de WhatsApp, assim, e foi muito... Eu trabalhei com ele praticamente 1 ano e meio, mas a gente construiu uma relação, porque o Davi era assim, sabe? O Davi é genial. E a gente acabou só divulgando que o Davi era torcedor do Grêmio depois da morte, que foi uma coisa que ele nunca decidiu deixar público, então ninguém tocava nesse assunto, embora a gente sempre cutucasse, brincasse com ele e tal. Então a gente ria muito, assim, durante os programas, né? Quando tinha alguma declaração, assim, mais forte, sabe? Ele me mandava e ele era genial, cara. Então, e aí eu tô escrevendo um projeto lá de um livro, e aí eu falei pra ele, né? Pô, vou me aventurar assim, pô, vai dar certo, não sei o quê. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu. A gente sabia que o Davi, a qualquer momento, infelizmente, poderia nos deixar. Mas eu tava indo eu faço Bola nas Costas, né? Na Atlântida, das 11 ao meio-dia. E aí, no dia que o Davi acabou morrendo, foi uns 2 dias antes, eu tinha falado rapidamente com ele. E aí eu tava indo pra RBS e tava ouvindo o Timeline na Rádio Gaúcha, que a Kelly e o Potter, né, apresentam, e que o Davi era um dos apresentadores. E quando deu a notícia, sabe, te dá um negócio assim, pô, a gente sabia que ia acontecer. E aí tu fica assim, cara, o que eu faço? Né? Vou pra rádio, não vou? É um troço muito maluco, porque eu convivi com ele, infelizmente, só 1 ano e meio. Desses 1 ano e meio, praticamente tudo à distância, com exceção dos 50 anos do Sala, que a gente fez um programa presencial dentro da RBS, que estava ainda no meio da pandemia. Aí teve um jantar, que ele estava junto, e, cara, não tem como dizer assim, mas obrigado por me oportunizar isso, porque o Davi virou um amigo, assim, e, cara, que cara genial, vocês não têm noção. Qualquer pessoa que diga, ele era genial, não. É acima, assim, principalmente para escrever é um negócio muito difícil. Eu sou bom de escrita. Pensa que cara. Escrever é um negócio muito difícil. Tu conseguir expressar, sabe? Tu conseguir encher uma página falando de uma caneta, né? Então, esse era o Davi. É um cara que faz muita falta, assim. Então, fica registrada aí a nossa homenagem a ele. Hidalgo, então. Então, vamos para a primeira pergunta, Alex. Assim, como a gente é um podcast de escola pública, a gente sempre quer saber um pouco da trajetória enquanto a história de aluno mesmo, como é que foi teu ensino fundamental, ensino médio. Então a gente pergunta qual o nome da escola então que tu estudou no ensino fundamental, o nome da escola que tu estudou no ensino médio, e se tem algum professor que tu lembra assim, que seja da escola então, que tu queira referenciar? Tenho vários professores. Eu lembro da minha primeira professora, a professora Célia. Eu comecei estudando num colégio chamado José do Patrocínio, que é uma escola de 1º grau, na Restinga Velha. A escola existe até hoje. E eu lembro da professora Célia, e a internet, né, ela nos ajuda para muitas coisas. E agora faz uns 3 meses me chamou um cara chamado Sandro. E aí ele disse assim, tu não vai lembrar de mim, tô morando aqui na Paraíba, não sei o quê. Nós estudamos desde a 1ª série juntos. E os caras que eu me lembro de ti, cara. E a gente se achou pela internet, ele viu um vídeo que eu tinha postado alguma coisa lá. E o Sandrinho, como a gente chamava, foi o meu primeiro amigo, assim, de escola, sabe? De tu chegar e se identificar e começar a conversar.
Então me lembro muito da professora Célia, no José do Patrocínio. Aí na 6ª série eu saio e eu vou... O José do Patrocínio era uma escola estadual. Aí eu saio do José do Patrocínio e vou estudar numa escola municipal, que era mais próximo da minha casa, chamada Escola Municipal de Primeiro Grau. Deputado, professor Lidovino Fanton. Existe até hoje também, lá na Restinga Velha, próximo da casa onde ainda mora minha mãe. Aí eu vou pra lá na 6ª série e lá foi muito legal, porque a escola era de primeiro grau, mas só tinha a 6ª série. Então, quando nós passamos para a 7ª série, abriu a 7ª série. Quando nós passamos para a 8ª série, abriu a 8ª série. E lá tem 2 professoras que eu lembro muito, poderia lembrar de várias. Professor João, de geografia, era um cara fantástico, um cara que... Eles viam a dificuldade que nós tínhamos, porque era todo mundo muito pobre ali, e eles traziam a gente para coisas que nós não tínhamos acesso. Por exemplo, eles sabiam que a gente não tinha dinheiro para ir no cinema. O que eles faziam? Eles levavam um DVD na época. Na época não era DVD, era videocassete. E eles levavam uns filmes tops, assim, que tinham saído há pouco tempo do cinema ainda. Então eles davam acesso a isso, sabe? De nos mostrar o que é. Eu lembro de uma matéria muito legal, assim, num livro falando do facsímile. E nós não acreditávamos. Como assim? Um equipamento que eu vou botar a minha carteira de identidade aqui e vai sair uma cópia dela lá no Japão? Não, isso não pode acontecer. Então eles traziam pra gente acesso a coisas que nós não tínhamos. E aí eu tenho, falei do professor João, tenho 2 professoras que eu não posso esquecer, uma chamada professora Lígia, que era professora de língua portuguesa, que ela nos dava uma ideia muito grande, assim, de falar em política. Eu até lembro que ela era muito declarada, assim, de esquerda, sabe, muito declarada, identificada inclusive com o partido, mas isso me chamava atenção porque ela trazia um assunto que ninguém tocava. Ela trazia a gente para a política, entendeu? Hoje até eu entendo que ela quase que nos colocava numa militância. Mas era legal porque ela trazia a gente para um assunto que nós não tínhamos isso discutido dentro da nossa casa. E uma professora chamada Mari, que para mim foi fundamental, era uma professora de matemática. Olha o que ela fez, cara. Quando a gente passou para a 7ª série, ela chamou todo mundo e disse assim, olha, final do ano que vem vocês vão estar terminando o primeiro grau. Você tem que fazer um evento de formatura. E eu sei que as famílias de vocês não têm condição para que a gente faça um evento perto do que vocês merecem. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos comemorar com uma viagem para a Serra do Rio Grande do Sul. Nós vamos conhecer Canela e Gramado. E a gente assim, professora, a gente também não tem dinheiro para isso. Não, nós vamos fazer o seguinte, eu vou trazer para vocês uma peça de teatro. E ela trouxe uma peça que foi inclusive muito tempo, ela virou minissérie da Rede Globo, que era baseada num livro de João Cabral de Melo Neto. O nome era Morte, Vida e Severina. É uma peça fantástica. Ela é toda em poesia de cordel, então ela é toda rimada. É uma peça que dá mais de 1 hora. E nós nunca tínhamos feito nada de teatro. E é isso... Tá viajando, professora? E aí ela nos trouxe, e ela começou, depois que ela trouxe isso, a nos preparar. Ela trouxe uma professora de teatro, que eu imagino paga até por elas mesmo, pelas 2, porque daí a professora Lígia colou também na professora Mari. Só que o que era o grande lance delas? Elas nos ensaiaram, nos prepararam para a peça, e elas chegaram só... Elas davam aula em escolas particulares de grande porte em Porto Alegre, as principais escolas. E todas essas escolas particulares têm teatros. O que elas fizeram? Elas venderam a nossa peça por preços simbólicos, mas elas nos levavam para essas... Porque ali nós conseguíamos, com o valor de bilheteria, guardar o dinheirinho para poder fazer a viagem. Então elas transformaram uma maneira de nos focar em algo além da escola, que era a questão do teatro, que para mim principalmente valeu demais. Eu uso muito isso hoje no meu stand-up. E ela nos mostrou uma maneira de que a gente automaticamente saía dali com relevância, com importância. A gente se sentia importante. Porque ninguém estava doando para nós aquilo. Nós íamos nas escolas e a gente chegava na escola com uma realidade completamente diferente. A gente via os carros no estacionamento, a estrutura, a gente ia no banheiro da escola. Era muito diferente do banheiro que a gente tinha na escola pública, né? Muito diferente. E aquelas crianças paravam para nos assistir. Então foi muito legal assim, a maneira que ela nos trouxe, sabe, essa importância, essa relevância, esse empoderamento, para usar um termo da moda. Essas professoras foram fundamentais. E nós conseguimos o dinheiro através dessa peça. A gente fez peça, sei lá, passamos por umas 20 escolas em Porto Alegre e região metropolitana. E nós fomos para Gramado e Canela. Que era um outro impacto legal também, porque nós não tínhamos acesso, os nossos pais não conseguiam levar, e daqui a pouco a gente está em Gramado e Canela. Passamos só um dia, bate e volta, vai de manhã e volta de noite. Mas isso foi através do Lidovino Fanton, só que ele só tinha primeiro grau.
Quando eu termino o primeiro grau, aí eu vou viver a primeira experiência de estudar à noite. Porque daí eu já estava trabalhando. Interromper só um pouquinho, Alex, que chegou um lanchinho pra gente aí. E aí eu vou estudar num colégio também na Restinga, que era o único colégio que tinha de primeiro e segundo grau, que era o colégio Hildo... Obrigado, Arlete. Obrigado. Que era do Hildo Meneghetti. Aí eu faço o meu segundo grau no Hildo Meneghetti. E aí estudando de noite. Aí já trabalhando de manhã, trabalhando de manhã e de tarde, né? Na época tinha uma função que hoje nem existe mais, que era office boy. Porque tu não tinha, por exemplo, não tinha e-mail, tu não tinha internet. Então tudo tu tinha que fazer presencialmente. Inclusive ir pagar a conta no banco. Não existia cartão de crédito. Né? Tu não podia pagar com o teu cartão. Então, naturalmente, tu tinha que enfrentar uma fila no banco, no máximo trocar um cheque, pagar as contas em dinheiro, sacar um dinheiro. Então, tu tinha que... Coisas que hoje tu faz num Pix no teu celular, tu tinha que fazer, por exemplo, se envolvesse 4 bancos, eu tinha que pegar fila naqueles 4 bancos. Né? Aí tu faz amizade com o pessoal dos caixas, aí tu tinha lá tantos boletos para pagar, tu já deixava o dinheiro certinho, assim, pô, irmão, posso deixar aqui e pegar no final do dia? Não, pode deixar aí. Aí pegava, saía, no final do dia passava lá, pegava os boletos pagos e tal. Já estabelecia uma confiança com o cara e tal. Então, sabe, tu ia meio que te adaptando à situação. Mas eu fiz isso. O meu primeiro e segundo grau foi todo na Restinga, em 3 escolas. Escola estadual, o começo com o José do Patrocínio, finalização do primeiro grau numa escola municipal, Lidovino Fanton, e depois o meu segundo grau numa escola estadual de novo, que era o Hildo Meneghetti. Posso fazer uma pergunta fora da pauta? Assim, tu referenciou a escola de samba e agora tu falou sobre um teatro que a professora propôs e isso meio que foi significante na tua vida, até talvez na escolha profissional depois. Assim, é delicado falar de política, assim, não quero te colocar numa roubada, mas assim, como é que se faz isso, assim? Como é que a política poderia trabalhar isso? Porque a gente pensa em política, tem a pasta da cultura e a pasta da educação. Porque tanto o teu professor lá da escola de samba quanto a professora da escola fizeram isso com amor. Claro. Quiseram fazer sem aquilo interesse. Sem interesse. Como é que a política vai fazer isso? Parece que tudo é meio assim, dados, grana, é investimento. Eles não entendem que não dão importância pro ser humano aluno, sabe? Me parece que é uma coisa muito mecânica, muito fria, assim. Eu digo assim, eu não gosto de generalizar para nada. Eu penso que tem pessoas aqui mesmo no âmbito do Rio Grande do Sul, eu conheço muita gente da política que é bem intencionada, que quer, pelo menos até agora, sabe? Que quer fazer, que usa o poder que tem para tentar ajudar. Mas eu me criei nesse âmbito de comunidade, né, de família pobre e de... Eu vou contar uma história rápida para vocês, não vou citar o nome da pessoa, tá? Porque eu consegui fazer isso dizendo isso na cara dele. Eu não vou dar moral para esse cara porque não vale a pena. Tranquilo. Lá na Restinga, sempre foi muito forte futebol de várzea, futebol amador sempre foi muito forte. Que eram as 2 saídas que nós tínhamos de lazer. A escola de samba, né, com o carnaval, porque quando a gente desfilava, e a Restinga foi uma escola que já foi campeã 9 vezes do grupo principal, então toda vez que tocava a sirene e a gente entrava na avenida, a gente esquecia qualquer problema. Ali a gente estava pela Restinga, era como se fosse uma religião, sabe? Então, tinha porque a gente Tinga, teu povo te ama, sabe? Sou da Tinga e daí, porque era um povo muito marginalizado, jogado lá na zona sul de Porto Alegre, então a gente tinha essa coisa, sabe? A Restinga era tipo um Corinthians, assim, sabe? O cara tem orgulho de torcer e tal. E aí, então tu tinha o futebol amador, e tu tinha a escola de samba. E aí, em determinado momento, tinha um cara lá que ele era vereador. E o que ele fez? Ele era dono de uma linha de padarias. E aí, o que ele fez? Ele começou a dar os uniformes para os times. Pô, ele foi muito esperto, né? Porque a camisa de jogo dura quanto tempo? E todos os times fardados com o nome dele. Sabe? Então marcava, pô, quem é esse cara? Não, esse cara é um vereador. Pode ser um dia que queriam emancipar a Restinga. Se emancipar, ele vai ser candidato a prefeito e tal. E tinha um outro cara que trabalhava com ele que naturalmente se lançou na política. E aí, a gente era muito moleque, cara. Coisa assim de 12, 13 anos. E aí um dia a gente ficou sabendo, o fulano vai ser candidato. Vê, 12, 13 anos a gente nem vota, cara. O fulano vai ser candidato. E aí, seguinte, ele tá pegando uma molecada aí pra trabalhar, pra entregar panfleto, né? Fazer boca de urna no dia da eleição. E os pais têm que votar e tal. Mas em troca ele paga dando o uniforme. Aí eu disse, pô, cara, é a nossa chance pra ter o uniforme do time aqui. E a gente foi lá, conversou com o pessoal e disse. Aí, eram 15 camisetas, 15 calções, 15 meias e a camisa de goleiro. A gente trabalhou o dia inteiro pra esse cara. Eles nos deram lá, sei lá, acho que um X de refeição, assim. E, pô, a gente feliz da vida, né? Quando terminou lá o horário de eleição, 5 da tarde, pô, cara, show de bola, né? Vamos pegar o nosso uniforme e tal. Eu, cara, não, mas não funciona assim. Você tem que passar segunda-feira lá em tal lugar. Não, beleza, segunda-feira, estamos com o uniforme garantido. Cara, a gente chegou segunda-feira lá, a gente esperou, acho que umas 2 horas. Eles nos entregaram um saco que tinha 5 camisas.
Sem camisa. Que não tinha nada a ver com a cor do nosso time, nada do que eles tinham nos prometido. Isso sem camisa. Não tinha calção, não tinha meia e nem a quantidade de camisa. O tempo passa, cara. E o mundo é uma bola. Né? Esse cara se candidatou a deputado federal. E aí um dia eu tô passeando ali na esplanada da Restinga, né? Que é bem na frente da escola de samba. E, cara, esse cara tá fazendo campanha ali. E eu diminuí o passo, né? E aí as pessoas já me conheciam por causa do trabalho com a TV e tal. E aí acho que alguém disse pra ele, não sei nem se o cara me conhecia, mas alguém deve ter dito, pô, fulano aí, na época eu tava trabalhando na Bandeirantes. Ah, fulano, tá no Donos da Bola e tal, visibilidade, legal. E ele chegou e esticou a mão, cara. Pô, prazer, sou fã do teu trabalho. Nem sei se ele me conhecia. E ele disse assim, não, cara, eu te conheço desde criança, me criei aqui. Ele, não, então já sabe do nosso trabalho. Eu disse, irmão, deixa eu te falar um negócio. Tu não vai lembrar, porque tu deve ter feito isso com muita gente. Mas eu não esqueço. Cara, aconteceu isso. Cara, e fui despejando. E ele foi ficando num constrangimento. E o fotógrafo dele já parou de tirar foto. E o assessor dele já começou a mudar de cara. Mas eu conversando na boa com ele. Sim. Eu disse, cara, sabe o que é o pior disso? Eu vou contar essa história sempre. E em alguns momentos eu vou dizer, cara, hoje ele já tá morto pra política, nem vem ao caso. Mas eu disse, cara, não sei se eu vou ter força pra fazer campanha contra ti, mas tudo que eu puder fazer pra que as pessoas não votem em ti. Porque, cara, tu mentiu pra uma criança, cara. Aliás, não pra uma criança, tu mentiu pra 15 crianças. Pô, nós trabalhamos, vocês nem podiam pegar a gente pra trabalhar, cara. Nós éramos crianças. Vocês nos tiraram da nossa casa durante um dia inteiro. Então isso te faz acreditar na política? Não. Então lá dentro da Restinga, já teve envolvimento político? Claro que sim. Vários. Por quê? Porque o político ele gosta de lá, não é porque ele gosta de carnaval, cara. Em sua grande maioria ele tá vendo ali um potencial de voto. Né? Quantos. Não era nem churrasco, os caras faziam galeta, né? Porque o frango é mais barato. O cara não vai gastar em carne pra dar pra pobre comer lá como eles encaram a gente. Então era assim, o cara te comprava com uniforme, o cara te comprava com um rancho, o cara te comprava te dando carona pra ir votar, tu te sentia importante porque tu ganhava uma carona. O cara te comprava pintando o teu muro, sabe? Botando uma placa lá na frente, e isso ainda é assim, cara. Então eu já não generalizo. Tem pessoas, e claro, até pelo cargo que eu exerço hoje dentro da minha função, naturalmente que os caras vão me tratar de uma maneira diferente, mas eu sei, porque eu continuo olhando eles da mesma maneira que eu olhava com aquele cara que mentiu pra mim quando eu tinha 12 para 13 anos. Então, se os caras quisessem fazer, eles fariam. A gente lá na Restinga, a gente tenta ao máximo deixar a política de fora. Hoje lá, o Tinga, ele tem lá, a gente chama ele até hoje de Paulinho, né? Ele tem um ônibus lá, chamado Fome de Aprender, que é um projeto. Metade do ônibus é uma biblioteca, metade é uma cozinha. Ele serve mais de 100 almoços todos os dias. Ó. Hoje eu tenho o prazer de ser amigo do Dunga e a gente consegue fazer projetos que agora a gente já conseguiu pintar 2 escolas. Com um parceiro meu, um patrocinador meu, que é de uma marca de tintas, que ele fornece a tinta. A seleção do bem do Dunga seleciona as escolas e a gente vai levar lá. Pô, a gente está fazendo o trabalho, cara, do poder público. Eu não tinha que estar me preocupando com isso. Isso tem um custo. E que foi muito importante durante a pandemia, né? Durante a pandemia se amplificou esse trabalho. Cara. Né? Então esses caras saem cedo de casa, vão de madrugada no Ceasa para buscar... Esses caras estão com a vida resolvida. Eu estou citando 2 deles, poderia citar tantos outros. O D'Alessandro faz isso também. Outros tantos jogadores fazem isso. Estou citando o Dunga e o Tinga, que são caras mais próximos de mim. Então dá para fazer, entendeu? Mas a comunidade tem uma música que o Zeca canta, o Zeca Pagodinho, que diz assim... Ó, eu moro numa comunidade carente. Lá ninguém liga pra gente. Nós vivemos muito mal. Mas esse ano, nós estamos reunidos. Se algum candidato atrevido vir fazer promessa, vai levar um pau. Sabe? E aí ele começa a contar. Vai levar um pau, porque não somos otários. Não somos carentes, mas não somos otários. Então, sabe? Essa é a visão da comunidade pra política. O político não vai todo ano na comunidade. Ele vai em épocas fundamentais. Então, essa maneira. Por isso que depende de pessoas que possam ajudar. Então, dentro da escola de samba, por exemplo, eu, o Tinga, outras pessoas que estão próximas, o que é a nossa ideia lá? É o moleque olhar assim e dizer, pô, meu, esse cara deu certo. Esse cara se criou no mesmo ambiente que eu. Eu posso fazer. Que é o que a gente diz para eles. Irmão, ó, quando aconteceu comigo isso aqui, eu fiz assim, assim, assado. Eu não estou dizendo que tu tem que fazer. Eu estou dizendo como eu fiz. Tu pode fazer assim, é mais difícil de dar certo. Se tu fizer assim, brother, vai ser difícil também, mas tu tá mais perto de dar certo. Então, é essa questão de impactar, entendeu? De mostrar pro cara que tu pode ter um exemplo positivo, sabe? Tu mostrar pro cara, eu saí do mesmo lugar que tu, em condições às vezes muito piores que a tua. Dá pra fazer. Mas aí depende muito. A questão da política seria fundamental, cara. Mas eu acredito que a política, na maioria das vezes, ela atrapalha as pessoas. Tu entra lá com uma ideia,
Tu vai pra uma bancada, por exemplo, tá? Independentemente de qual seja a bancada. Tu chega lá com uma ideia. Quando tu chega, obviamente tu não é líder da bancada. Tu tá na última fila lá do teu partido. Se tu tem uma ideia que o teu microfone tem que ser preto e o teu partido resolve que tem que ser amarelo, por mais que tu queira que seja preto, tu vai votar pelo teu partido para que seja amarelo. Já começou errado. Tu já começa dizendo uma coisa que não é o que tu quer. Mas a regra é assim. E se tu te impõe contra esse seu partido, o partido te tira. E aí, até que ponto que esse jogo vai ser legal do cara dizer assim, não, eu já sei que não vai ser preto o microfone, vai ser amarelo. Ah, não, já nem vou defender o microfone dessa cor, eu vou defender o da cor amarela, porque eu sei que... Tu já mudou completamente o pensamento do cara. Entendeu? E hoje na política a gente vê quantas situações de corrupção, de propina, de pessoas que votaram numa coisa que elas não acreditavam, mas que ia ter, de certa forma, um benefício, né? Daqui a pouco, eu não consigo isso aqui em dinheiro. Mas eu tenho um tio lá que está desempregado. De repente tu coloca esse tio desempregado. Eu quero dizer, mas isso não é legal. Mas tu vai te preocupar daqui a pouco, será? Na questão da legalidade, se teu tio lá está desempregado, está te explicando que está numa situação complicada, tu não tem... Tu entendeu quantas pecinhas nesse quebra-cabeça se juntam? Então é uma pontinha do iceberg, né? E o pior de tudo ainda que eu enxergo, principalmente dentro da escola, é as pessoas se matando porque eu gosto do político tal, tu gosta do político tal, e aí dentro da escola os alunos brigando por causa disso, né? Aí eu sinto que o pessoal, pra mim, não importa o político que vocês gostam, né? Cara... A gente tem que conviver e construir alguma coisa junto aqui dentro, né? Não tem por que você tá brigando. Eu tava numa redação um tempo atrás aí, numa das redações, e aí tava um discurso muito forte, assim, sabe? E um monte de jovem, cara. Um monte de jovem. Não, porque tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu cheguei e perguntei, cara, diz um negócio, quanto é que tu paga de luz na tua casa? Tá, mas o que tem a ver com isso? Não, só me responde, quanto é que tu paga de luz todo mês? Ah, não, mas quem paga a luz lá é o pai. Pois é, cara, é diferente. Eu sei quanto é que eu pago de luz na minha casa há muito tempo, que sou eu que pago a luz. Eu não tô dizendo que tu não tem direito de opinar. Só que tem coisas que tu ainda não conhece. Então é muito cômodo pra ti, entendeu? Tu pegar alguma coisa, tu tá ali na tua zona de conforto e tal, aí é muito fácil, cara. Tu ir pra trás da internet, tu dizer tal coisa, tu promover um lixamento público por qualquer coisa que seja, entendeu? Então, isso tá muito ligado à educação. Então, sabe, de tu ter de tu poder entender que tu precisa ter uma base de alguma coisa. Não quer dizer, acho que todo mundo tem direito a opinar. Mas quando tu opina sabendo... Eu tava numa palestra de um sociólogo, e aí lá pelas tantas, ele começou a falar em transporte público. E aí eu baseei em algumas palavras que ele tinha dito antes. Esse cara nunca pegou um ônibus. E aí abriu pergunta, eu perguntei. O senhor já pegou um ônibus? Aí ele disse assim, não, mas... Se o debate fosse dentro de um presídio, eu não precisaria ter roubado para falar de um roubo. Não, é completamente diferente. É que eu tô lhe falando assim, porque o que o senhor falou de transporte público, eu nunca vi. Eu andei minha vida inteira de ônibus. Eu pegava um ônibus de manhã para ir pro centro, da Restinga Velha pro centro, que ele levava, cara, 1h10. E a gente brinca, aí um amigo meu, que a gente convive até hoje, que se a gente desmaiasse no ônibus, tu não caía, cara. Porque era muita gente. Tinha comemoração de aniversário no ônibus. Porque tinha de tudo. É que o pobre, a pessoa com dificuldade, ela se adapta muito fácil a isso, né? Porque é a realidade, ele não pode brigar com aquilo. E aí ele tenta transformar aquilo numa coisa mais amena. Então, cara, cobrador de ônibus, o cara ia lá e fazia comemoração de tipo amigo secreto, brother. E isso é completamente normal dentro das comunidades, entendeu? Mas aí tu vê o cara lá falar de uma série de coisas, ele nunca pegou um ônibus, sabe? É diferente, ele não vai ter a mesma percepção. Não tô dizendo, pô, legal que esse cara tá batendo uma pauta, mas ele tá falando dessa pauta com interesse ou ele quer parecer um coitado, entendeu? Então isso é muito complicado, assim, o que ponto tu traz um debate que vai ser benéfico para aquele assunto ou daqui a pouco tu tá querendo transformar num vitimismo, sendo que tu nunca foi vítima, entendeu? Alex, eu vou te fazer a próxima pergunta, mas a pizza tá esfriando, eu vou deixar tu pegar um pedaço aí enquanto eu faço a pergunta. Fica à vontade, Pra não comer a pizza fria. Tu já mencionou que passou pela faculdade, que fez a faculdade, né? Acredito que de jornalismo, porque tu é jornalista, né? E o que eu queria saber é lá quando tu tava no ensino médio, ou um pouco depois, que tu disse que fez a faculdade com 26 anos, em que momento que tu... te despertou assim, não, é jornalismo que eu quero fazer, e se tu já fez pensando no esporte, assim, de não, eu gostaria de ser um jornalista esportivo mesmo, de atuar no meio do esporte, ou foi algo que aconteceu ao longo da tua trajetória acadêmica, assim, quando tu estava fazendo a graduação? Não, cara, eu costumo dizer assim,
eu pensei, eu objetivei a minha carreira no jornalismo esportivo. Porque em função da minha família e da dificuldade financeira que se tinha e tal, eu trabalhei desde muito cedo, assim, com 11 anos eu já trabalhava entregando Correio do Povo de madrugada e tal. Entregava na época o Correio do Povo, né? Ia dobrando o jornal, assim, para poder atirar ele lá na varanda da pessoa, para não ficar nem na chuva, nem no sereno, ou o cachorro rasgar, Então tinha uma técnica que até hoje, se eu pegar um jornal, eu consigo dobrar. Dobra ele vira um envelopezinho e tu atira. Então eu acordava muito cedo, acordava tipo 3h30 da manhã para poder entregar o jornal. E depois disso, aí foram acontecendo coisas e tal, e eu acabei aproveitando a oportunidade, e aí no segundo grau tinha um técnico de contabilidade. Me apeguei e fiz aquilo ali, não gostava de número, não gosto até hoje e tal, mas me apeguei e fiz o técnico contábil. E aí o escritório que eu comecei a trabalhar de office boy, ele era um escritório de contabilidade. E eu fiz praticamente a minha vida lá dentro. Então eu fui, dali eu passei para digitador, porque eu tinha um curso de digitação, e tudo que ia aparecendo ia pegando. Aí depois, digitando, eu tinha vezes que tinha um negócio que eles chamavam de slip, que era uma folha que vinha ali, a coluna de débito, crédito e os valores que tu tinha que digitar. Aí, tu pega uma prática que tu nem olha mais pro teclado, né? É digitando, olhando pro papel, digitando e tal. E aí, às vezes, não fechava. E aí, quando não fechava, às vezes o cara que tinha feito já tinha ido embora. Aí eu tinha que esperar até outro dia para fechar aquilo, né? Aí eu comecei um dia a pegar, mas eu já sei de onde a cara tirou. Eu comecei a pegar o documento e entender como é que o cara lançava. E comecei a resolver aquilo. Aí eu chegava lá, o cara disse, não deu mais problema nenhum, não, porque não fecha mais nenhum. Tu não me pediu mais nenhum para fechar os bar, irmão. Eu fui dar uma olhada ali, até não sei se eu não cometi um erro aí, mas eu fui fechando e ele olhou assim, não, é isso aí mesmo e tal. Aí eu já tinha o técnico, eu disse, não, eu tenho o técnico, já sei mais ou menos o que é débito e crédito. O cara me deu a oportunidade. E aí, moral da história, cara, pra resumir. Eu virei gerente contábil desse escritório. Comecei como office boy, cara. Eu virei gerente contábil e tal. Fiz praticamente toda a minha vida ali. Aí eu já tava com 25 anos. E eu sempre quis fazer jornalismo. Sempre. Porque eu venho de uma família que o meu pai... Claro, meu pai já é falecido, né? Mas o meu pai nasceu lá nos anos 30. Meu pai, lá pelos anos 50, ele foi jogador de futebol. Na época, lá nos grandes clubes de Bagé, no Guarani e no Bagé. Eu tenho um irmão, meu pai teve muitos filhos, né? Meu pai teve vários casamentos, vários filhos e tal. E aí eu tenho um irmão que é técnico de futebol, que chamam de Bagé também o Ronaldo Rangel. Tinha feito trabalho em vários clubes e tal. Então tinha muito aquela coisa do futebol, né? E como não deu pra tentar a carreira, porque desde muito cedo tu tinha que estar trabalhando e tentando ajudar a botar dinheiro em casa, eu digo, eu vou fazer jornalismo esportivo. Sempre tive isso. Mas não dava, né, cara? Tinha que pagar uma faculdade e tal. E aí o que aconteceu? Eu criei uma situação que eu digo assim, cara, eu não posso esperar passar os 30 anos para tentar uma nova carreira. Só que daí eu fui para a questão de objetivo. Eu não sou muito desse negócio de sonho. Acho que sonho é uma coisa que muitas vezes ele fica na nuvem, literalmente. Ele é um imaginário. Objetivo tu traça e vai, velho. Não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar. E aí eu botei na minha cabeça, cara, vou entrar numa faculdade de jornalismo. Eu fiz o cálculo, já dava para pagar a faculdade. Só que eu sabia na época, eu fui procurar assim, eu já fui focado. É esporte que eu quero fazer e tal. O meu irmão estava bem no mercado na época, ganhava de Inter, ganhava de Grêmio, trabalhando no Glória de Vacaria, que tinha feito uma super campanha com o Sandro Sotile, por aí vai. Eu disse, cara, eu vou aproveitar esse hypezinho ali, né? E vou chegar lá só, eu sou irmão do Bagé, de repente isso pode facilitar e tal. Os caras sabem que eu tô no meio do futebol. E aí, cara, eu tinha um curso, na época, na Fundação Padre Landel de Moura, entre educação de novo, a FEPLAN, que agora nem existe mais, é uma outra instituição hoje. Hoje eu acho que é ETEC. E ela fazia o curso de locução e ela te dava um DRT. Pô, era fundamental, né? O carimbo na tua carteira profissional, um registro profissional. Eu digo, cara, eu preciso fazer esse curso, porque para me chegar e me oferecer no mercado, os caras, mas por que eu vou te contratar? Não, cara, tem que fazer o curso tal. Eu já tenho esse curso. Então eu já fui objetivado com isso. Quando eu chego para fazer o curso, era uma época que era obrigatório fazer esse curso. Então, cara, todo mundo que tu imaginar. O cara podia ter 30 anos já de formado na faculdade, ele era obrigado a fazer esse curso. Os caras baixaram uma norma lá que esse curso do DRT, ele tinha mais poder que a faculdade. Com o diploma da faculdade só, talvez tu não fosse contratado. Tu tinha que fazer esse curso. E aí, nessa época, quando eu chego lá, tinha um cara chamado Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, que foi técnico do Inter, foi auxiliar técnico do Falcão na seleção, um cara que sabia muito futebol. Foi um dos precursores do futebol no Japão, foi técnico do Palmeiras Parmalat um pouquinho antes ali de chegar ao Luxemburgo, lá nos anos 90.
E, cara, eu chego lá e tal, e eles, pô, aí a gente vai se apresentar. Eles, não, tem um irmão que até é futebol. Ele, depois da apresentação, disse assim, pô, cara, gosto muito do teu irmão é meu amigo pra caramba. Então, o que tu tá fazendo aqui, cara? Eu digo, não, na verdade, eu quero trabalhar em rádio. Eu queria trabalhar em rádio. Eu quero trabalhar em rádio e tal, e eu passei na faculdade agora, e eu preciso ir num lugar aí que eu possa fazer um estágio, alguma coisa. Só que na época o estágio não era remunerado. Ele pegou e disse assim, cara, eu vou te levar lá na Guaíba. Ele estava trabalhando na Guaíba, a Record estava chegando. A Record chegou em 2007. Mas já tinha uma conversa assim, a Guaíba era muito forte ainda em TV. E ele disse assim, eu vou te levar e vou te apresentar pro Luiz Carlos Reck. O Reck era o chefe na época. E aí eu cheguei lá, conversei com o Reck, expliquei. O Reck, cara, tá aberto aqui. Tu pode fazer o que tu quiser, ficar o tempo que tu quiser. O dia que tu quiser vir, o horário que tu quiser vir. Só, cara, eu não tenho a figura do estagiário remunerado. Então, tá aberta a casa, mas eu não tenho como te pagar. E aí, quando chegou o segundo mês que eu tava lá, aí eu lembrei do que eu fazia lá na faculdade, lá, né? Lá no escritório de contabilidade. Eu comecei a procurar notícias na internet. E eu pegava notícias, e aí na faculdade eu já estava entendendo que tinha diferença a linguagem para a escrita, para o jornal, para o site, e a linguagem que eu utilizava para TV ou para rádio. Eu pegava aquela matéria de site, transformava numa linguagem mais dinâmica, escrevia a nota ali, a lauda, para a rádio, e chegava como quem não quer nada e entregava para os apresentadores. No intervalo, só, cara, saiu essa notícia aqui, se tu quiser dar uma olhada. O cara, não, legal, não sei o quê. E foi indo. Primeiro momento, os caras cagavam pra mim, né, com perdão da palavra. E aí, no segundo momento, os caras assim, opa, peraí, meu. O cara tá me trazendo um negócio aqui que nem os produtores que já estão contratados aqui trazem, né? E aí a galera começou a cair na minha, cara. Os caras começaram, porra, meu, Bagé, porque até então os caras me chamavam de Bagé, né? Pô, tem que ficar, meu. Bagé tem que ficar aqui, tem que ficar aqui. Aí um dia o Rec chegou e me falou, cara, acho que no segundo mês, assim, meu, assim que abrir uma vaga, uma das vagas vai ser tua. Mas eu não tenho essa vaga, eu não tenho previsão dessa vaga. Então só queria te dizer isso. Eu quero te contratar, mas hoje eu não tenho como te contratar. Isso aí, cara, levou mais uns 7, 8 meses. Eu fiquei uns 8 meses indo todos os dias. Então o que eu fazia? Faculdade de manhã, ia pro escritório. No final do dia saía do escritório e ia pra rádio. Pra pegar aquele período de noite, os jogos, saber como é que funcionava. Isso durante mais ou menos uns 8 meses, até que eu fui contratado. Só que isso me deu uma base tão grande de iniciativa, que sempre foi uma coisa que eu tive muito, que a primeira grande entrevista que eu faço, e que me rende, inclusive, um prêmio Ari de jornalismo na época, é uma matéria, cara, que o Brasil, isso deve ter sido, eu não vou lembrar, acho que 2007, tem uma Copa da Ásia, e a seleção campeã é a seleção do Iraque. E o técnico é um brasileiro, chamado Jorvan Vieira, carioca, que estava há muito tempo no Oriente Médio. Cara, tinha vários sentidos essa pauta, porque o Iraque não conseguia jogar no Iraque por causa da guerra. E aí tinha umas pautas lá de matérias. E aí um dia lá o produtor colocou lá, Bagé, tem que fazer pro sábado uma matéria falando sobre o título da Copa da Ásia. Foi um brasileiro que ganhou. Aí eu sentei lá com ele pra reunião, ele dava um briefing, né? E eu disse, o que tu acha que eu devo fazer? Não, cara, pega aí, liga aí pro Juca Kfouri, José Trajano, liga aí pro Milton Neves, pega uns 3, 4 comentários conhecidos e pergunta pra eles o que eles acharam. E é isso aí. Matéria de 3 minutos, tá bom. E eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Esse cara é brasileiro, cara. Eu vou falar com esse cara. Eu vou falar com esse treinador. Aí vai pra internet nova facilidade. Vou pra internet, você começa a vasculhar e descobrir um arroba lá, um e-mail de um cara que tinha falado com ele há uns 2 anos atrás. Mandei o e-mail pro cara, me identifiquei e o cara me respondeu. Me deu 2 contatos dele. Um contato que ele ficava no Marrocos e um contato na Cisjordânia. E o cara disse assim, acho que tu não vai conseguir falar com ele, porque faz 2 dias que ele teve encontro com o Papa João Paulo II. Tá todo mundo querendo falar com esse cara. Tu não vai conseguir falar com ele, mas beleza, tenta. Cara, tentei e o cara me atendeu. E ele tava na Cisjordânia, caía a ligação toda hora, a gente ficou umas 4 horas gravando. A partir dali, por isso que eu conto sempre essa história, da questão dessa educação instigada, de tu ter iniciativa. Por que a matéria ficou tão relevante? Porque se eu tivesse pedido qualquer... Tinham coisas que ele me contou que eu acho que ninguém sabia. Sabe? Virou base para uma série de matérias depois no Brasil, quando saiu essa matéria. Que foi o seguinte, ele chega lá, ele não consegue trabalhar no Iraque, né? Por causa da guerra. Quando ele chega lá, ele tem no mesmo time curdos, xiitas. Ele tinha famílias, por exemplo, o centroavante dele era de uma família, de uma facção, seja religiosa ou não, que tinha matado um primo do zagueiro dele. Era exatamente isso. Então os caras, eles se odiavam. E eles não passavam a bola um pro outro.
Então tu imagina o trabalho, a gente vai pra educação. O trabalho que esse cara teve, ele começou com alguns jogos, com quebra-cabeça, tarará, tarará. Por que o Papa João Paulo II chama ele? Porque quando o Iraque ganha, fica aprovado pela ONU que toda vez que tinha o jogo da seleção iraquiana, os combates eles amenizavam. E naturalmente morriam menos pessoas e tinham menos atendimento de feridos. E o segundo ponto é que tem uma foto, os caras abraçados, jogando ele pra cima. Esses caras se odiavam no começo. Então esse que era professor de educação física, o professor Giovan Vieira, ele teve todo um trabalho de uma base técnica de educação para levar isso para dentro. E aí quando eu faço essa matéria e eu trago a voz do cara falando isso, pô, tomou a proporção. Mas por que tomou a proporção? Porque eu tive a iniciativa de não me contentar com aquilo que me foi oferecido. Era muito mais fácil eu ligar para 3, 4... E em 15 minutos eu faria a matéria. Ligava lá, transformava em 3 minutos e deu. Demorou pra caramba, caía a ligação, 4 horas conversando com o cara, mas a história do cara era fascinante. E aí me deu uma matéria que me dá um outro tamanho lá e daqui a pouco os caras, opa. Aí quando surge a possibilidade de me contratarem, os caras me contratam. Então eu já sabia o que eu queria. Não sabia, graças a Deus, que ia dar tanto certo quanto deu, porque daí eu saio da Record, tá começando um projeto na época que tinha um ano, que era a Rádio Grenal, que muita gente nem conhecia. A gente faz um trabalho fantástico lá, eu e todo mundo, não fui só eu, obviamente, mas deu muito certo. Aí em 2017 a Bandeirantes me chama, me faz uma proposta para ir para a rádio, depois o Meneghetti volta para Porto Alegre, ele estava em São Paulo, me leva também para a TV. E aí eu já tinha alguns contatos com a RBS de algum tempo, mas nunca era algo que fosse legal para mim. E aí em 2021 eles me fazem uma proposta que daí fechou o que a gente imaginava e aí eu vou para a RBS para fazer jornada esportiva, a Rádio Gaúcha e também a Rádio Atlântida. Mas foi esse caminho, assim. Sabe que dentro desse projeto da escola, né, o podcast da escola, eu sempre comento com os alunos, porque eles me perguntam, senhor, como é que vocês tiveram a ideia, né, e a vontade de começar, né? Eu disse, cara, todo mundo tem essa relação com o áudio quando escuta futebol, geralmente, né? Começa com jornada esportiva ali, ou de qualquer outra rádio que escute futebol, depois o comentário, né? E eu fiquei bastante feliz de poder conversar contigo hoje também, porque o futebol, de certa forma, ele é muito importante no dia a dia das pessoas. Às vezes a gente nem se dá conta disso. Na escola mesmo ali, a gente tá trabalhando com pessoas e aquele momento de dar um alívio no trabalho, comentar sobre uma coisa é sempre sobre futebol, tanto com os colegas quanto com os alunos, né? Então eu tenho um vice ali que até foi convidado hoje, no fim, não pôde vir, que volta e meia, eu digo, e aí, teu time ontem, né? Como é que foi e tal? Assistiu o jogo, né? Eu disse, também deu uma secada lá, né? E falo pra ele também fala pra mim, então. E com os alunos também, eu trabalho com o cordão do Inter, assim, com a chave pendurada e tal, né? E aí é aquele momento de troca, assim, tanto com o aluno colorado que vem, é isso, senhor, nosso time ontem não deu, né? Ou vem um gremista e diz, é isso, senhor, quando é que nós vamos trocar esse cordão aí, né? Eu digo, não, vamos ver, traz aí, de repente eu uso, né? Então, o futebol é a forma da gente interagir e ter até um momento de conversa de felicidade dentro da escola, assim, no meio do trabalho, né? Então eu fiquei muito contente de poder conversar isso contigo e até porque eu vejo que a gente tem que trazer o futebol e discutir o futebol dentro da escola, porque é algo que vai fazer com que os alunos se interessem, inclusive. A gente tem alguns alunos já começando canais no YouTube para comentar sobre futebol, assistir o futebol, comentar entre eles, falar sobre futebol, porque muitos são apaixonados pelo futebol. E aí o que a gente queria saber é aqueles alunos que têm a mesma intenção de daqui a pouco serem jornalistas esportivos, por onde tu acha que eles podem começar hoje? Iniciando um canal no YouTube, na escola, estudando bastante para poder ingressar depois no jornalismo e poder chegar a trabalhar com jornalismo esportivo. Dentro dessa tua visão, da trajetória que tu teve, como é que tu acha que eles deveriam começar para eles poderem viver do jornalismo esportivo daqui a uns anos? Sabe que com a pandemia, entre tantas coisas que a gente perdeu, uma das coisas que mais me incomodava é que parou da possibilidade que eu sempre tinha de ir para dentro das escolas ou para dentro das faculdades convidado para bater papo, né? Faculdade já chega e aí tu vai diretamente numa turma de jornalismo e tal. Porque daí tu dá uma ideia, às vezes o cara imagina uma coisa. Eu ouvia muito isso, assim, primeiro dia de aula na faculdade, claro, quando eu fui na faculdade eu já estava começando na Rádio Guaíba, então era diferente. Eu já tinha uma ideia de como funcionava. E aí tinha muito assim, por que tu quer ser jornalista e tal? E o cara diz, não, porque eu tenho que mudar isso aí, do jeito que tá não dá, e eu vou entrar, eu vou ser um cara combativo, eu vou alterar não sei o quê. Eu disse, irmão, deixa eu te falar um negócio. Primeira vez que eu entrei numa redação, tinha 2 listas num canto de uma parede lá, de pessoas que eu não poderia entrevistar. E de pessoas que sempre que possível eu deveria entrevistar. Por quê? Não sei. Mas tinha. Alguém determinou isso.
Eu tive um colega uma vez que se negou a fazer uma matéria. E ele foi demitido. Ele trabalha até hoje, nunca mais trabalhou no jornalismo. Ele é assessor de imprensa hoje, assim. E eu achava, assim, a coragem daquele cara... Será que eu teria coragem quando foi proposto isso para ele? Pelo meu histórico de vida, ali ia interromper um processo de algo que eu acreditava. Não é assim, tudo que eu tô vivendo eu imaginei. Cara, eu imaginei tudo que eu tô vivendo. Tudo. Eu imaginava trabalhar nas principais emissoras, eu consegui. Eu imaginava um dia chegar na RBS, consegui da melhor forma possível, que eu já poderia ter ido antes, mas do jeito que era, não seria legal para mim. Mas, cara, não é conto da carochinha, entendeu? Eu tava preparado para aquilo. Eu lembro que teve uma entrevista no segundo DVD do cantor de pagode lá, o Ferrugem. O staff dele tá gravando material e perguntou assim, tu imaginava tudo isso que tu tá vendo? Ele disse, eu tinha certeza. Eu só precisava ter oportunidade. Aí alguns, que soberba. Não, cara, isso é a confiança no trabalho do cara. Tem muita gente muito melhor do que eu que não teve a oportunidade. Outros tiveram e não aproveitaram. Eu me preparei para estar ali com 25 anos, eu já era pai, tinha uma série de coisas, eu abri mão de um monte de coisas. Disse, cara, eu vou querer trabalhar. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo para te responder isso? Porque o jornalismo, primeiramente, tu tem que gostar muito. Porque se tu não gostar, tu não tem dedicação, irmão. Parte da nossa palestra que a gente fala, a gente instiga as pessoas assim, vem cá, quem daqui tá na plateia, daqui a pouco até ganhando muito bem, e o cara acha, eu sou realizado, mas eu faço algo que eu não gosto. Tá cheio de gente, cara. É por isso que o cara briga no trânsito, é por isso que o cara briga no ônibus, porque o cara não quer fazer aquilo ali. Ele tá fazendo porque ele é obrigado. Foi o que apareceu para ele. Sabe? É muito complicado tu conseguir fazer aquilo que tu gosta. Eu consigo trabalhar com coisas que eu gosto. Sabe? Isso é um privilégio. Eu consigo fazer coisas... Eu tô transformando uma outra carreira agora para daqui a pouco, daqui a uns anos, eu conseguir fazer só palco. Porque é um negócio que me dá felicidade da mesma maneira que me dá felicidade trabalhar todo dia. Aí os caras assim, mas os caras te pagam pra te ficar falando de futebol. Cara, mas é complicado tu abrir um microfone e tu falar hoje pra RBS, eu falo pra milhões de pessoas. Tu tá dizendo alguma coisa, daqui a pouco entra uma mensagem no teu celular de um empresário gigante que tu nem imagina que o cara te conhecesse. E o cara tá lá, legal isso que tu falou. E às vezes ele diz o contrário. Não concordo com isso aí. Mas o cara tá te consumindo, o cara se prestou. Consegue o telefone do fulano aí que eu quero mandar um negócio pra ele. Então... essa questão do querer, tu tem que querer muito, cara, porque tu trabalha. Primeiro, jornalista não fica rico. Com raríssimas exceções. O cara conseguiu, criou um produto lá que mudou a vida. Não, isso é legal. Mas, tipo assim, mudar a tua vida. Cara, eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu mudei minha vida com o jornalismo. Mas isso te consome. Cara, eu tô agora conversando com vocês, já tô olhando meu celular, que faz algum tempo que eu já não olho ele. Eu olho meu celular de 5 minutos. Por quê? Porque tá sempre entrando alguma coisa. Eu tento dar atenção para as pessoas. Tem pessoas que realmente precisam de uma resposta. A tua vida, de uma hora para outra, ela muda completamente. 2008, tem o voo da TAM JJ 3054. Ele sai de Porto Alegre e antes de desembarcar em São Paulo, lá no aeroporto de Congonhas, o avião, né, acaba se chocando lá. Uma série de vidas desperdiçadas e tal. Aquela cobertura eu participei. E não era a minha área. Então, o jornalista... ele precisa estar preparado para qualquer função ao longo do dia. A minha área é futebol, mas se o cara me pergunta alguma coisa no site de redação de política ou de relações humanas, eu vou dizer, não, essa parte aí não é a minha. Eu tenho que estar preparado, eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu tenho que saber por que a gasolina chegou num determinado preço, por que daqui a pouco ela baixou. Eu tenho que ter essa noção. E isso é dedicação, tu precisa ter tempo de leitura, tu precisa te dedicar. Eu durmo muito pouco, eu durmo dificilmente. Eu durmo geralmente 5 horas por dia. Eu durmo entre 2 da manhã e 7 da manhã. Porque eu tô acostumado com isso, entendeu? Eu preciso estar produzindo, escrevendo, seja escrevendo piada, ou escrevendo texto que eu tenho que fazer para tal coisa, ou daqui a pouco alguma coisa que tu vai apresentar para a questão de publicidade. Então, primeiramente, para quem... Eu sempre digo isso quando eu converso com os meninos, até que tá chegando na redação. Cara, no futebol, tu vai trabalhar no feriado, tu vai trabalhar final de semana. Aí, por exemplo, o Grenal, que é a nossa Copa do Mundo aqui. Eu sei, por exemplo, que se eu dormir pouco, ou se eu beber gelado até muito tarde, seja água ou seja cerveja, eu não tenho voz no outro dia. Então, várias festas de família, eu abri mão de ir. E aí a minha mulher, por exemplo, tinha que entender isso. Porque é a questão da minha carreira. Né? Não proibir, só, porque aí eu não posso ir lá. Ou eu vou lá, vou dar um tchau pra galera e vou ficar... Então, ele requer muita dedicação. Né? Mas é a mesma coisa que tu, por exemplo, um atleta de alto rendimento. Para que dê certo aquilo, cara, daqui a pouco tu vai ter que abrir mão. Daqui a pouco o cara gosta de churrasco, mas não pode comer mais tanta carne. Ele vai ter que... Tem vários exemplos, entendeu? Não tem nada que tu vá objetivar e que tu vá obter sucesso se tu não tiver dedicação. Tu vai ter que abrir mão de algumas coisas. Agora, é o que eu digo para alguns meninos que estão começando. Meninos que eu digo, né?
tanto meninos ou meninas, independentemente do gênero, mas os mais novos eu costumo chamar de meninos. Eu sempre digo o seguinte: vocês têm que ter certeza do que vocês querem. Porque se tu perder um semestre, eu já tive vários amigos e filhos de amigos que 6 meses ele fez publicidade, aí depois de 6 meses ele foi fazer direito, cara, ele não sabe o que ele quer. E ele tá perdendo tempo de vida. Então, se é o que tu quer, te dedica, te joga, te especializa, vai estudar, vai ler, pergunta muito. Eu gostava mais de conversar com os mais velhos da redação do que com os mais novos, porque eu ia beber da sabedoria dos caras que tinham passado por várias outras experiências. Mas tu tem que querer muito. Eu acho que o principal é isso. É dedicação. Porque daí tu vai poder dizer, cara, não tem essa de vivo de férias. Não, essa história de quem vive de férias é milionário. E milionário trabalha pra caramba. Pra conseguir ganhar mais dinheiro, ele tem mais responsabilidades, ele tem mais funcionários. Sabe, essa coisa que o cara acha daqui a pouco que... o que eu queria é viver de férias. Irmão, não existe viver de férias. A menos que tu seja um cara totalmente alienado do mundo. Claro que eu quero ter tranquilidade, poder passear, mas eu quero também estar ligado, eu preciso estar produzindo. Se tu parar de produzir, tu chegasse a citar a questão da rede social hoje. Ela facilita. Se o cara se comunicar bem, se ele entender qual é o público que está seguindo ele faz dinheiro nisso, porque ele vai conseguir mais seguidores, as marcas vão querer participar juntamente com ele, o YouTube te dá um poder hoje de ganhos altamente positivo para quem tem... Eu, durante a pandemia, fiquei 8 meses dentro de casa, eu fiz 100 mil seguidores num canal de YouTube que estava estacionado, eu fui lá, ativei, mas eu tinha que produzir pra caramba. Porque daí o cara quer saber, o que será que o Bagé tá dizendo sobre isso? Eu tinha que botar 3, 4 vídeos por dia, todos os dias. Independente, aconteceu alguma coisa à meia-noite, o cara tá acordado, vai entrar para ele, o que será que o Bagé vai querer dizer? Então, ele exige muito, cara, para qualquer situação. Jogador de futebol, os melhores... Não é só porque eles têm muito talento, eles trabalham demais também. Eles têm que abrir mão de muita coisa. O cara tem um carro de 500 mil, mora numa casa de 2 milhões. Mas quanto tempo que ele passa dentro desse carro por semana e dentro da casa dele? Ele tem que treinar, ele tem que acordar cedo, ele tem que viajar. É legal, claro, ele tem uma outra vida muito melhor. Mas já pararam para pensar nisso? Não é, o cara não vive de férias naquele sofá que ele comprou maravilhoso. E os grandes funcionários, as pessoas bem-sucedidas na vida, elas trabalham demais. Por quê? Porque elas têm outro tipo de preocupação. O cara consegue ganhar mais dinheiro, tu tem uma preocupação muito maior. O cara é um grande empresário, ele vai ter muito funcionário. Né? Ele vai ter que fazer isso rodar, é uma economia que tem que girar. Então uma coisa está muito linkada à outra. Sim. Tem que querer muito. Acho que o básico é isso, é tu gostar e te dedicar. Eu acho que o estudante pensa muito no glamour e esquece das concessões, né? Acho que foi isso que tu salientou, assim, do que tu deve abrir mão e às vezes dedicar mais. Tu vê só o bônus. E tu esquece que tem ônus para isso, entendeu? Tu vê só o lucro. Então tu vê uma coisa, por exemplo, eu me baseio muito em música, assim. Tem uma música do Xande de Pilares, de pagode, que ele fala justamente disso, assim. Que ele só pede que os amigos entendam que a vida mudou para ele. E que essa proporção que a vida mudou, ele tem muito mais compromisso e mais pessoas para atender. Então não é que ele deixou de gostar do amigo. É que hoje tem muito mais pessoas na volta dele. Nós de maneira geral, nós somos indústrias. Tem muitas pessoas na nossa volta para ajudar a desempenhar o papel que a gente exerce no dia a dia. E aí, por carga de trabalho, por opção de outras coisas, às vezes tu não tem mais aquele tempo para tomar aquela cervejinha com o teu amigo. Mas não quer dizer que tu deixou de ser amigo dele. É que tu tá numa outra correria. E a gente tem uma coisa que é muito complicada, que as pessoas não comemoram com as outras pessoas. Cara, eu sou feliz pela felicidade dos meus amigos, até porque eu acho que gente feliz não incomoda. Né? Quem incomoda geralmente é o frustrado. Então, quanto mais pessoas felizes nós tivermos, menos pessoas incomodando nós vamos ter. Mas as pessoas não entendem isso. E sabe, é muito complicado. Eu tenho 20 anos de carreira. Faz 1 ano que eu fui para a RBS. Eu sou feliz em cada uma das instituições que eu passei. Muito bem tratado. A forma que eu saio da Bandeirantes de carinho, de reconhecimento, é uma coisa fantástica, assim. Agradeço os caras até hoje. Meneghetti foi um cara fundamental na minha vida. Mas eu vou para a RBS e automaticamente tu tem... ao mesmo tempo que tu tem uma audiência, tu tem uma cobrança também. Então a tua cabeça ela não para de funcionar. O próprio Donos da Bola lá, que a gente fazia, que existe até hoje, né, o programa que é um sucesso lá na TV Bandeirantes, cara, tu dizia uma frase ali, os caras pegavam só metade daquela frase e replicavam na internet. Os caras te cobravam por coisa que tu tinha dito só metade, ele não tinha ouvido todo. Mas isso faz parte de um reconhecimento de um trabalho. Mas automaticamente tu tem uma outra preocupação com tudo isso, né? Com todo... A internet te possibilita isso, né? O reflexo é muito grande de tudo que tu faz.
Então, a própria dedicação disso, de tu entender esses outros novos veículos, né? A maneira que tu vai te adaptar, a maneira que tu posta no Twitter é diferente do que tu posta no Instagram, que vai ser diferente do que tu põe no Facebook, é diferente do que tu usa no YouTube. Cada linguagem é uma linguagem, cada linguagem tem um público. Como é que tu entende isso? Né? Muitas vezes tu vai ter que aprender tomando pancada. Tu vai colocar assim, já vi que ali não é assim que funciona, né? A questão da foto é muito mais lá no Instagram, que é muito mais visual. O Twitter eu tenho que escrever mais, que é muito mais opinativo. Mas eu sei que o cara, eu vou dizer uma coisa lá de um jogador agora que tá mal, e daqui 2 anos esse cara vira o melhor do mundo, e os caras vão usar contra mim lá. E isso acontece o tempo inteiro. Tu sabe que tu falou disso do preparo, para dedicação, né? Até para ingressar no mercado de trabalho do jornalismo esportivo. Esse projeto que tu está participando hoje, ele vem muito nesse sentido de que na sala de aula a gente fica dizendo para os alunos, olha, se vocês... Porque os alunos nos perguntam, para que serve esse conteúdo aí que tu está dando? Por que eu vou fazer isso que tu está me pedindo? E a gente diz, olha... Tem todo um mercado novo aí na internet, com a internet, que tu pode participar se tu gosta muito de futebol, qualquer outro assunto, e tu pode seguir, produzir podcast, produzir vídeos. Aí eles perguntavam pra gente, mas como é que tu sabe por que tu não faz? E a gente chegou no momento onde a gente dizia, não, a gente vai ter que trilhar esse caminho pra gente poder ensinar pra eles também como é que eles podem fazer, e até pra escola também incentivar e ajudar eles a ingressarem nesse mercado, né? Então por isso que a gente, um dos motivos pelo qual esse projeto nasceu é exatamente esse. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Grêmio aí, porque os alunos vão nos cobrar. Essa troca de experiência é fundamental. Isso que eu estava dizendo para vocês quando antes da pandemia, principalmente. Agora, graças a Deus, as coisas estão se alinhando, né? A gente já consegue frequentar mais lugares, as escolas estão voltando. Essa troca de experiência de tu ir lá e falar pro cara, sabe? Aí contar essa história, por exemplo, eu poderia ter feito uma matéria só ligando pros caras como falaram. Eu fui atrás do cara, e isso me deu um retorno muito maior. Deu mais trabalho, né? Deu mais dedicação, mas automaticamente o retorno foi muito maior. Então, acho que isso pro dia a dia, sabe? De trocar ideia, explicar, cara, ó, não funciona assim. Muita gente que eu pergunto assim nas faculdades ou na escola, quer ser jornalista e tal. Tá, mas por que tu quer ser jornalista esportivo? Eu já ouvi muitas vezes, porque é um glamour. Por que é glamour pra ti? Mas tu conversa com um jogador tal, fulano de tal. Eu disse, cara, tem locais que a gente viaja com 60, 70 quilos de material. Porque tu tem que levar todo o material, tu não sabe lá, se falhar uma caneta, tu tem que ter o lápis. Então tu não pode deixar de levar o lápis. E aí tu tem uma responsabilidade que a transmissão lá tem que entrar, brother. Tu imagina se tu chega lá com tudo pago, hotel, deslocamento, avião, comida, e aí tu não consegue botar no ar. Então tu tem toda uma responsabilidade. E se o cara da concorrência te dá uma notícia antes de ti, o teu chefe te liga na hora. Pô, fulano deu isso aqui, meu. É verdade? Não é verdade. Por que tu não deu? Se tu tá no mesmo lugar que ele. Então, é uma pressão o tempo inteiro. Eu lembro que eu fiquei uma vez quase 30 dias na Argentina cobrindo seleção brasileira na Copa América. E os meus amigos assim, e aí, foi num tango aí, tomou vinho aí, não sei o quê. Cara, vinho até poderia ter tomado porque tu toma no hotel, na janta. Mas, cara, não é assim. Eu tô num lugar no meio do nada, perto do hotel da seleção, porque o hotel da seleção é muito caro, então os caras não conseguiram me botar no mesmo hotel da seleção. Eu estou num outro hotel, eu tenho que estar vigiando as coisas acontecerem o tempo inteiro, porque a seleção brasileira é acompanhada não só pela imprensa do Brasil, é pela imprensa do mundo. O Neymar está na França, imprensa da França. Mas o Neymar jogou na Espanha também, imprensa da Espanha. Mas tem o Japão lá, que os coreanos são apaixonados pelo Brasil, imprensa da Coreia, imprensa do Japão. E assim vai. Então tem toda a imprensa do mundo focado num negócio que tu praticamente não dorme, cara. Tu tá o tempo inteiro focado naquilo ali. Tu não pode perder as coisas que acontecem. Então não tem glamour. Até porque a estrela principal não é o repórter, né? A estrela principal é o entrevistado, é o jogador, é o técnico e tal. Então, muitos dos meninos, eles não têm noção do que é. Então, quando o cara vai lá, eu não tô querendo desestimular, pelo contrário, eu quero que mais cronistas venham. Mas ele precisa entrar sabendo da dificuldade que ele tem. Tu vai estar disposto, um jogo 9h30 da noite. Ele vai terminar 11h30. Tu vai fazer a cobertura pelo menos até 2 da manhã, cara. Mas amanhã, 7 da manhã... Amanhã, 7 da manhã, tu vai ter. 2h30 tu vai sair dali, tu vai pra tua casa, tem que tomar banho, comer alguma coisa, dormir, no outro dia tu tem que estar inteiro de novo. Então, é legal, eu adoro o que eu faço, não tô reclamando. É fantástico. Tu tem um dia diferente do outro. Sabe, quando teve a queda do avião da TAM, aquilo ali pra mim foi uma cobertura das mais... E depois eu até posso mandar pra vocês, eu tenho áudios até hoje de quando eu entrei no ar. Porque tu tava dando uma lista de pessoas mortas, cara. Então, no áudio que eu tenho ali... Toda vez que saía o nome de uma pessoa, era algum grito de alguém desesperado que estava desmaiando.
Então aquilo me deu uma casca de jornalismo e era um jornalismo geral. Eu não estava nem fazendo jornalismo esportivo, porque eu estava na redação na hora. Aí tu tinha 2 focos, tu tinha o balcão da Infraero e o balcão da TAM. Tinha só um repórter lá no... Então o cara não tinha. O balcão da TAM era no térreo, o balcão da Infraero era no segundo andar. Eles precisavam de mais um repórter. Quem é que estava na redação? Ah, o Bagé. Ah, mas o Bagé é de futebol. Ah, o Bagé é jornalista, vai para lá. E aí eu fui para lá. E aquilo me impactou de tal forma que me deu uma segurança e um crescimento do jornal muito grande. Mas eu tinha que estar preparado para aquilo e até para a questão emocional. Eu não posso entrevistar o cara chorando. Eu vou ter que ser forte até o ponto, porque eu tenho que entrar no ar. Teve uma produtora que me ligou e disse assim, pô, tem que entrar no ar, tem que entrevistar um familiar. Os caras, tu não tá entendendo. Tá saindo uma lista aqui das pessoas confirmadas como mortas. Eu vou entrevistar um familiar e dizer o que pra esse cara? Eu vou perguntar o que pra esse cara? Não, eu entro, eu faço o boletim, explico o que tu quiser, mas eu não tenho como entrevistar ninguém. Cara, não tem sentido. Aí tu já vai para um sensacionalismo, né? Então, no áudio que eu tenho, tem muitas pessoas, porque tá saindo a lista, e a cada lista que sai, naturalmente é uma pessoa que grita desesperada. Ah, não, meu pai, minha mãe. Então, esse é o teu dia a dia. Então, cara, não tem glamour. Tu te torna uma pessoa conhecida, hoje pela internet mais fácil ainda, né? Porque tudo é imagem, né? A gente faz sala de redação bola nas costas, tem ali pelo YouTube uma câmera em cada um. Então, automaticamente te projeta muito mais do que antigamente. O rádio era as pessoas que tu não sabia se o cara era gordo, se era pequeno, se era grande, se era magro, não sabia. Hoje tu identifica todo mundo. Mas automaticamente tem esse peso, né? De tu querer participar de tudo isso. Senão, tu, cara, 2 da manhã não saiu essa lista, que hora vai sair essa lista? Não, tu tem que estar lá o tempo inteiro acompanhando. Já é 5h23, Alex, pra gente não ocupar muito o teu tempo aí, né? Eu vou finalizar já te agradecendo. Nas tuas palavras finais, eu queria até que tu fosse bem rápido, exatamente por causa do teu tempo, assim. A importância do futebol e do Grêmio na tua vida, né? O Grenal como um todo, porque o Grenal, o Inter precisa do Grêmio, o Grêmio precisa do Inter, né? Nós também temos uma Copa do Mundo esse ano, né, Alex? E tu falou um pouquinho sobre política aí antes, né? E nessa fala final, assim, eu queria colocar um pouquinho, e eu acho que talvez tu deve pensar igual, né? Que a gente perdeu um pouquinho dessa identidade de, no ano de Copa do Mundo, a gente se unir como país naquele objetivo, né? Nós vamos torcer para a seleção brasileira, unidos como um país, né? Porque ficou aquela coisa assim que uma corrente política se adonou da camiseta, sim, aí a outra corrente, não vou torcer para a seleção brasileira agora porque, né, é alinhado com outra corrente política, né? E eu acho que tu deve pensar a mesma coisa sobre a importância do futebol, do Inter, do Grêmio, e que eu acho que é um momento para a gente poder se unir de novo como um país, a gente tem eleições e tudo aí, eu acho que Copa do Mundo é sempre um momento para a gente poder confraternizar em torno do futebol também. E queria saber se tu pensa da mesma forma, né? Não, eu penso mais, a gente vai de novo para educação. Eu acho que tudo isso passa por um processo de educação, entendeu? O Brasil ainda peca muito nessa questão. A educação é uma coisa muito ampla. É uma situação que ela vai te dar não só a cultura, mas ela vai te dar o conhecimento e o discernimento. A capacidade que tu tem de daqui a pouco te colocar no lugar do outro. Né? E eu entender que o cara que pensa diferente, ele não precisa ser meu inimigo. E outra, eu tenho que ter argumento para mostrar que ele está errado. No que eu penso, né? Daqui a pouco eu vou dar um argumento para ele, vai me devolver o outro, vai mostrar que eu estou pensando de forma diferente. Mas no Brasil hoje tu não tem isso. Hoje é muito polarizado. É como se tu tivesse... tu tem a possibilidade de ser A ou B. Então, se tu é A, não, eu sou B, eu não gosto de ti. Tá, tu não me serve por isso que tu apoia um cara que isso. E daqui a pouco, se tu for B, aí o cara diz assim, não, tu é genial. A internet é muito disso, né? Se o cara discorda de ti, tu é fenômeno. Se o cara não concorda contigo, daqui a pouco ele te chama de imbecil. E aí tu que está do outro lado tem que ter o discernimento para trabalhar isso. Então acho que a gente volta de novo para a educação, né? Carece dessa educação, do cara ter o discernimento, ter de certa forma a empatia de entender que são opiniões diferentes e que se a gente conseguir trocar essas ideias num país que se diz democrático, a gente vai conseguir produzir muito mais, né? Porque tu vai buscar a melhor forma. Talvez a melhor forma não seja A ou B, pode ser os dois, o A e B juntos. A questão do Grêmio, eu acabei, acho que em 2020, eu estava na Bandeirantes ainda, e me veio a ideia, porque a minha neta Manu, ela nasceu em final de 19, aí eu fiquei pensando, sabe, eu digo, cara, qual é o problema de tu dizer qual é o time que tu torce? Eu sempre tive esse cuidado, assim, sempre, ia comprar carro, trocar de carro, jamais carro vermelho ou carro azul. Os caras vão dizer que eu sou gremista ou colorado, né, eu trabalhava nos dois e tal, tenho amigos nos dois e tal. Só que daí aí a gente vai para educação de novo. Aí eu pensando, poxa, eu vou ter um tempo talvez com as minhas netas, embora elas não morem aqui, elas moram em Floripa,
maior do que eu tive com minhas filhas. Né? E eu vou ter uma capacidade hoje de ter uma outra situação, até de poder sentar, explicar alguma coisa. Se eu tiver com a minha neta num lugar, aí tu tá jantando lá, tô jantando lá com a minha mulher, o garçom chega assim, e isso acontecia várias vezes, tá, só entre nós assim, gremista colorado e tal. Eu digo, não, mano, tu vem, não sei o quê. Cara, por que eu tenho que fazer isso? Aí vai ter um dia que eu vou estar com a minha neta e eu vou dizer assim, por que não pode dizer? Cara, então assumir, minhas netas têm camisa do Grêmio, eu uso camisa do Grêmio, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Quando eu me assumi ainda na Bandeirantes lá, eu tinha a liberdade de continuar fazendo jogos do Inter e tal, eu vou pra RBS, como Bola, nas costas da Atlântida, ele é mais pro humor, assim, mais solto, mais pra comédia, aí tu vira mais torcedor, tu briga com os caras, briga no bom sentido, né, ali discorda e tal. Então tu consegue meio que ser mais quase participando de um show ali. Então tu acaba te tornando naturalmente mais torcedor. Mas a minha opção foi por isso. E eu não acho... Eu penso que vai ser algo natural, que daqui pra frente mais pessoas vão se identificar. E aí tá muito linkado à própria internet, né? De ser uma coisa mais nichada. Então, tipo, o cara é gremista, eu sou gremista, eu vou seguir o cara. O cara é colorado, sou colorado, vou seguir o cara. Acho que tem mais isso. Eu só sou contra ainda o personagem, sabe? Acho que não pode... Na minha opinião, não deveria virar moda. Não deveria virar só um personagem, sabe? Daqui a pouco eu tô vendo que é uma jarra, mas eu tô dizendo que é um copo. Não, não é um copo, cara. Tá todo mundo vendo que é uma jarra, entendeu? E isso eu discordo. Eu acho que eu ainda sou meio jornalista mais raiz, assim, entendeu? Dou a minha brincada, faço a minha zoeira e tal. Sempre tive essa liberdade de fazer dessa maneira. Mas eu ainda sou um cara que acredito mais nesse jornalismo apurado, jornalismo informativo e tal. Mas eu acredito que essa naturalidade de tu falar das coisas, pô, eu tenho vários, nos shows de stand-up mesmo, vários caras com a camisa do Inter, vem, tira foto, dá aquela brincada natural, tu chega ali no posto de gasolina pra abastecer, o cara vai dar uma zoada, tá segundona e tirando onda da gente, acho que vocês não vão voltar, hein? Isso é legal, cara, sabe? Tu leva uma coisa mais leve, assim, do que o cara falar em Grêmio Inter, nada contra quem é assim, tô dizendo que eu não sou, sabe? Não, mas eu não sou torcedor, cara. Quem trabalha com futebol é porque gosta de futebol. Não tem como tu gostar de futebol se tu nunca torceu. Não existe isso. Como é que tu te apaixona por algo que tu não viveu? No futebol não existe amor platônico. Tu pode até gostar assim, eu torço pro Chelsea lá. Tá, mas por quê? Por isso. Mas tu não é o teu primeiro time do coração se tu nunca morou lá. O teu time do coração é o time da tua cidade. Entendeu? Por mais que tu não seja um aficionado do futebol, tu vai ter uma tendência de ser gremista ou colorado morando em Porto Alegre. Minimamente que tu goste de futebol. Então é difícil tu trabalhar com futebol sem que tu torça pro futebol. Por mais que tu queira te livrar dessa marca, mas é natural que tu vai ter essa proximidade. E até para nós que somos ouvintes, que ouvimos a opinião, assim, fica muito mais, digamos, claro a opinião quando eu escuto assim, o Potter é colorado e ele tá dizendo tal coisa sobre o Inter. O Bagé é gremista tá dizendo tal coisa sobre o Inter, né? Então a gente sabe que aquela é uma opinião que, apesar de eu ser colorado, eu tô dizendo isso. Apesar de eu ser gremista, eu tô dizendo isso. A gente fica mais confortável e presta mais atenção na opinião, né? Porque quando eu tô estudando sala de redação, eu fico prestando atenção assim, o que o Potter vai dizer agora que o meu time ganhou ou perdeu? E o que o Bagé também vai dizer agora que ganhou ou perdeu, né? Mas então... e tu estabelece uma conexão direta com quem te consome, entendeu? Então eu penso que seja algo que vá ser natural, cada vez mais pessoas estão se identificando. Creio que não tem que ser uma obrigatoriedade. Tem caras que não vão se assumir e tal. E eu sinto que alguns, cara, sinceramente, alguns até sofrem com isso. Tipo assim, não, tá todo mundo se assumindo. Não, eu não vou ceder a isso. Como se fosse algo, sabe? Os caras estão fazendo. Não, eu acho que tem que ser natural. Pra mim foi muito natural. Me deu a ideia, eu fui conversar com a minha família, liguei pra algumas pessoas, alguns cronistas conhecidos que se assumiram e tal. De São Paulo, de Rio, aqui de Porto Alegre mesmo. Aí falei pro Meneghetti, Meneghetti, tô pensando, eu falei, o que tu acha? Eu falei, cara, se tu acha que sim, te apoio, se tu acha que não, te apoio, tá tudo certo. A gente fez a brincadeira ainda no Donos da Bola, segurando a camisa do Grêmio do Inter e tal. Mas foi uma coisa muito leve, assim, cara. Pra mim foi muito tranquilo. Me dou bem com colorados ou gremistas. Tem o cara mais ácido? Tem, mas aí em qualquer situação, vai o cara te ofende. Rede social é tranquilo, tu vai lá, bloqueia, não tem problema nenhum. Mas pra mim foi muito mais leve, assim, muito mais tranquilo, entendeu? De poder falar mais abertamente. Assim. Alex, 5h30, agradecendo tu ter estado aqui conosco, o teu tempo, já te deixando o convite para conhecer a nossa escola presencialmente, né? Então, quando tu tiver um espaço na agenda, que tu tiver a fim de visitar uma escola, conversar com a gurizada, nós somos uma escola só de ensino médio, bem no centro da cidade de Canoas. É só nos mandar uma mensagem, tô disponível essa semana. Pode me chamar lá, a gente combina. Estamos de portas abertas. O Hidalgo, então, se despede. Tio, eu queria agradecer que desde a abordagem que eu fiz contigo ali, tu foi sempre solícito ali, me atendeu e tal. Até às vezes me sinto meio jornalista, porque eu abordo a pessoa também, explico a situação do
do projeto e tal. Agradecer em nome da escola por ter vindo aqui. Não, que isso, eu que agradeço, obrigado. É importante que a gente fale cada vez mais sobre educação. E contem comigo, a gente vai combinando a agenda aí, quando der, passo lá na escola também, sem problema nenhum. Já deixo o convite para os colegas também lá da RBS, né? Todos que quiserem vir aqui falar um pouco sobre educação, não falar só sobre futebol, jornalismo, quero falar sobre meus tempos de escola, então já fica o convite para todos aí. A gente encerra por aqui. Vida longa e próspera a todos. Feito.